Bom dia, quarto ano. Vamos iniciar a nossa aula de língua portuguesa, 27 de maio de 2021. Hoje nós iremos estudar sobre substantivo, classificações e o nosso projeto de leitura. Então, o nosso projeto de leitura está sendo o texto Os Viajantes e o Urso. Segunda-feira vocês realizaram a leitura silenciosa, quarta-feira a leitura em voz alta. E hoje a leitura será compartilhada. Chame alguém da sua casa e realize essa leitura, tá bom? Para que ele possa ouvir e até comentar como é que você está lendo. Se você está lendo bem, como é que está sendo essa leitura, se você compreendeu o texto. Não deixe de realizar a leitura de vocês, que é de extrema importância. Então, crianças, como a tia falou, nós vamos estudar substantivo e classificações, as classificações do substantivo. Aqui nós temos várias palavrinhas, um emaranhado de palavras. Identidade, civilização, amor, homens, caridade, coração, igreja, bento, samaritano, vida, Cristo, estrada, fundamental, queridos, espiritual, dentre outras. São muitas as palavras. E essas palavras nós chamamos de substantivo, porque elas dão nome às coisas, elas nomeiam coisas, seres, não é isso? Então, meus amores, vejamos aqui. Vamos ver, a tia falou o quê? Que nós iremos estudar substantivo e sua classificação. E a classificação que nós iremos estudar é o substantivo em concreto e abstrato. Vamos relembrar o que é o substantivo. Substantivo é a palavra variável que nomeia uma qualidade, um sentimento, uma sensação, uma ação, estados, lugares e seres em geral. Ela nomeia as coisas reais e irreais. O substantivo nomeia coisas reais, ela não, ele nomeia coisas reais e irreais. Exemplo: bicicleta, alegria, José e Saci. Bicicleta é real, não é? Alegria, ela é real. Quando eu digo irreal é porque ele é abstrato. José também. E Saci? Saci é irreal. Vejam só. Então, vamos ver o que é um substantivo concreto. Acompanhem comigo. As palavras que nomeiam os seres que existem tanto no mundo real ou imaginário, que é de conhecimento de todos, não precisa de outras para existir. Ar, vento, mesa, fada e etc. Substantivo concreto são palavras que nomeiam seres sem existência própria, que depende de outros para existirem. Vejam só, indicam uma qualidade, um sentimento, a sensação e ações. Vejam aqui um exemplo: amor, inveja, pobreza, viagem e leitura. Lembrando que essas palavras aqui, elas precisam de outros para existir, não é isso? Por quê? O amor, ele é abstrato, porque ele precisa de outro para existir. Ou seja, veja, pobreza e a viagem também. O substantivo concreto, nós podemos dizer que é o quê? Como lá em cima, a bicicleta, o ar, o vento, a mesa, a fada, a cadeira, o carro, a casa, são substantivos concretos, ok, criançada? Os substantivos que são abstratos são aqueles que precisam de outros para existir, não é isso? Que depende de outros para existir. O amor, para ver o amor, precisa de quê? Do homem, não é? Do homem, quando a tia fala do homem, do ser humano, certo? Para existir a inveja também. Então, esses são os substantivos abstratos. Então, a classificação que nós estamos estudando essa semana é substantivo concreto e abstrato. Vocês irão ler um pouco mais no livro de vocês, realizar a atividade e irão aprender mais sobre esse nosso assunto. Mas eu quero também estudar um pouquinho com vocês a separação de sílabas na escrita. Vocês já sabem separar sílaba, já sabem classificar de acordo com o número de sílaba, não é? Dizer se ela é oxítona, se ela é monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba. Só que hoje essa divisão nós iremos trabalhar em
texto. Vejamos aqui. Observe o fim das linhas desse texto, do Diário da Julieta. Olha só, aqui é o Diário da Julieta. Ela foi escrevendo e foi deixando alguns espaços. Onde tem esses quadrinhos amarelos, são espaços que ela deixou da linha para a margem. Então, para evitar isso, por que será que ela deixou esses espaços? Porque ela pensou da seguinte forma. Aqui onde tem ele, né, ó, quando Romeu chegou em casa, era deste tamanhinho. Onde tem o gatinho, parou. Ela colocou ele. Ela iria colocar a palavra dormia. Só que ela deduzindo que essa palavra não caberia nesse espaço, ela deixou em branco. E nós colocamos o quadrinho para vocês observarem os espaços em branco. Então, vejamos aqui. Veja onde estão as marcas laranjas sobre o espaço que sobra no fim das linhas. Se Julieta quisesse escrever até o fim da linha, poderia ter optado por separar as sílabas das palavras assim. Vamos ver aqui no nosso texto, no outro texto. Quando Romeu chegou em casa, era deste tamanho. Ele dormia na minha cama enroladinho nos meus cabelos. A palavra cabelos não coube, então ela colocou KB, hífen, que é esse tracinho, e o los na outra linha. Para ficar quentinho, quem escolheu o nome foi o papai. Ele disse que eu gostava, não coube a palavra gostava, ela colocou a sílaba gos, hífen e o resto da palavra na outra linha. Então, ele disse que eu gostava tanto do gatinho que ele só podia ter esse nome. Depois fui descobrir que Romeu não coube, e aí ela colocou a sílaba RO, né, o RO, e o hífen, e continuou na próxima linha. Depois fui descobrir que Romeu e Julieta são personagens da maior história de amor já escrita. Veja como o textinho dela, o segundo texto ficou super organizado, as margens tudo perfeitinha, sem deixar espaço sobrando. Então, nós podemos fazer a divisão de sílaba em nossos textos, na nossa escrita, um bilhete, seja qual for. Aqui é o diário, gênero diário, mas em qualquer escrita você poderá fazer isso. Só que tem que ter bastante atenção na hora de separar a sílaba para não separar errado, tá bom? Então, criança, o que nós estudamos hoje? Nós estudamos sobre o substantivo, né? Substantivo e a classificação dele em concreto e abstrato, que no decorrer da próxima semana vocês irão aprender um pouco mais. E também nós aprendemos sobre a separação de sílabas na escrita. Agora vocês irão exercitar realizando a atividade de vocês no livro APS. Um excelente dia, fiquem com Deus.